Não a para explicação duvidosa, alma, que mas é a poesia inexplicável da Mesmo entoada a última antiga, em tom Olá, pessoas! Dentro do nosso estudo das classes de palavras, nós vamos falar hoje sobre os pronomes e sobre os aspectos gramaticais dos pronomes. Vamos começar relembrando os pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que fazem referência às pessoas do discurso. A primeira, quem fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, de quem se fala. Então vamos passar para o estudo dos pronomes pessoais, no caso reto, são aqueles que figuram como sujeito de um verbo, são aqueles que conjugam o verbo. Os pronomes pessoais, do caso reto, você pode ver agora em sua tela. Temos aí os pronomes do singular, eu, tu, ele e ela, e nós temos os pronomes do plural, nós, vós, eles, elas. Você pode estar se perguntando, mas cadê o pronome você e seu plural, vocês? O pronome você, vocês, são pronomes pessoais de tratamento, ou seja, são pronomes oriundos de uma forma de tratamento antiga, né? Vossa mercê, que hoje a gente usa como você e já figuram como pronomes normais na língua. Então vamos ver agora alguns exemplos de uso desses pronomes do caso reto. Eu canto mal. Aí nós temos o pronome eu, um pronome da primeira pessoa do singular, né, conjugando o verbo cantar. Então, se a gente fosse conjugar esse verbo, a gente teria eu canto, tu cantas e por aí vai. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto exatamente porque funciona como sujeito desse verbo, dessa oração. Né? Eu canto mal. Vamos ver outro exemplo. Tu cantas bem. Aí já temos o sujeito, né, alterando aí o sujeito diferente, sujeito tu cantas, também um pronome pessoal do caso reto. E assim a gente poderia fazer com os outros, né? Ele, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ela fala rápido. Aí nós temos o pronome pessoal do caso reto, ela, né, se refere à terceira pessoa do singular, gênero feminino. E agora nós podemos passar para um outro exemplo. Você fala lento. Veja que o uso do ela e do você se faz com a mesma configuração verbal. Ela fala, você fala. Por que isso acontece? Os pronomes pessoais de tratamento, embora se refiram, como nesse caso, à segunda pessoa do discurso, né, ou seja, a pessoa com quem se fala, veja quando a gente diz você, a gente está, na verdade, falando com um interlocutor, né, ou seja, a segunda pessoa do discurso. Então, embora se refiram à segunda pessoa do discurso, concordam sempre na terceira pessoa gramatical, ou seja, assim como os pronomes ele e ela. Além dos pronomes pessoais do caso reto, que funcionam como sujeito, que conjugam o verbo, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átono são aqueles, né, então, que não vão vir acompanhados de preposição. Então, eles funcionam como objeto, mas eles não vêm preposicionados. Os pronomes oblíquos átonos a gente pode ver agora. Temos aí os pronomes de singular, né, me para a primeira pessoa, te para a segunda, e os pronomes se, o, a, lhe para a terceira pessoa. Isso no singular. No plural nós temos nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, e se, os, as, lhes para a terceira pessoa do plural. Além dos pronomes do caso oblíquo átono, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, que são aqueles que são empregados após preposição. Vamos vê-los então. Pronomes mim, comigo, pronomes ti, contigo, pronomes si, consigo, ele e ela, no singular. No plural temos nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas, no plural. Bem, então agora vamos passar para alguns exemplos em que a gente pode verificar, né, os usos desses pronomes. Veja. Ela não entregou o livro a mim. Temos aí o pronome ela, veja que ela entregou, é o pronome que conjuga o verbo, portanto é um pronome pessoal do caso reto. Entregou o livro a mim. Veja que após a preposição a, vai aparecer um pronome do caso oblíquo, né? E esse pronome é um pronome tônico, é um pronome do caso oblíquo tônico. Vamos ver outro exemplo.
Ela não me entregou o livro. Continuamos tendo aí o pronome ela se comportando como sujeito, um pronome pessoal do caso reto, né? E depois nós temos aí o pronome me. Veja que o pronome me é um pronome objeto, mas que não aparece após preposição. É um pronome do caso oblíquo átono. Eu emprestei o carro a ela. Veja que quem emprestou aí fui eu. Eu, o pronome que está conjugando o verbo, né? Então, eu, pronome pessoal do caso reto. Emprestei o carro a ela. O ela que aparece aí, você poderia se perguntar, não é um pronome do caso reto, já que ela também a gente tem no caso reto, mas ela não está conjugando nenhum verbo aí, né? É um pronome do caso oblíquo tônico, inclusive aparece após a preposição a. Eu lhe emprestei o carro. Aí continuamos tendo o pronome do caso reto eu, e agora o pronome que aparece substituindo a ela é o pronome lhe, que não aparece após preposição. É um pronome do caso oblíquo tônico. Ele me viu. O elemento que conjuga o verbo aí é o pronome ele, né? Ele viu. E ele viu quem? A mim. Só que aí aparece o pronome me, né? O pronome me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Eu entreguei o livro a ele. Novamente, temos o pronome eu, pronome do caso reto, e o pronome ele. Seria do caso reto ou seria do caso oblíquo tônico? Veja que ele não é um pronome que conjuga verbo nesse caso aí, né? É um pronome que aparece como objeto após preposição a, ele, né? Após a preposição a. Então, o pronome ele, a gente viu que pode se comportar como um pronome do caso reto, né? Nesse caso vai estar conjugando o verbo, ele canta, ele fala, ele falou, ele cantou, né? E também pode se comportar como um pronome do caso oblíquo tônico, entreguei o livro a ele, né? Ela saiu sem ele, e por aí vai. Só que há outro caso de uso do pronome ele, em que a gente não tem uma construção padrão, uma construção aceita pela norma padrão, mas é um caso verificável na língua. Vamos ver esse exemplo. Eu vi ele, eu ouvi. Então, a gente tem aí essas duas construções. Eu vi ele. Nessa construção aí, essa construção não é aceita, né, pela norma padrão, então ela é dita uma frase errada, uma frase com português incorreto. Bem, mas isso na verdade é uma construção que está presente na nossa linguagem, né? A gente fala normalmente assim, a linguagem nossa natural é essa. Agora vamos entender por que então que a norma padrão não aceita esse uso do pronome ele nesse caso. Olha, o pronome ele pode se comportar como pronome do caso reto ou como pronome do caso oblíquo tônico, né? Nesse caso, ele deveria aparecer após preposição. No caso de eu vi ele, o sujeito é o pronome eu, né? O pronome pessoal do caso reto, e o pronome ele não aparece após preposição. Portanto, não pode ser considerado um pronome do caso reto e nem será um pronome do caso oblíquo tônico, que deve obrigatoriamente aparecer após preposição. Então, a norma padrão manda a gente fazer esse ajuste para eu o vi. Bem, então nesse caso de eu ouvi, a gente tem um uso do pronome o, um pronome do caso oblíquo átono, que é o que se insere nessa situação de acordo com a norma padrão. Então vamos agora trabalhar exatamente com essa questão do uso dos pronomes, né? Se nós vamos usar um pronome do caso reto ou um pronome do caso oblíquo tônico, por exemplo, para eu ou para mim. Vamos ver alguns exercícios. Veja, você trouxe esse livro para mim ou para eu? Bem, aí fica bem evidente, né, que nós estamos num caso em que você, pronome que conjuga o verbo trazer, você trouxe, então o pronome que vai aparecer aí só pode ser um pronome do caso oblíquo tônico. Você trouxe o livro para mim. Agora a gente pode passar para um outro exemplo. Veja, você trouxe esse livro para eu ler ou para mim ler? Agora nós temos um problema, porque nós temos a preposição para e após preposições usamos os pronomes do caso oblíquo tônico. Mas como sujeito de verbo usamos os pronomes do caso reto. Então aí vai ficar para eu ler ou para mim ler. Bem, nesse caso a gente deve utilizar sempre os pronomes do caso reto, né? Porque a gente tem o pronome se comportando como sujeito de um verbo. Então aí vai ficar, você trouxe esse livro para eu ler. Então agora a gente tem aí um outro exemplo, né? Para eu estudar é bom ou para mim estudar é bom? Veja que nesse caso a gente simplesmente inverteu os elementos da frase, né? Estudar é bom para quem? Para mim, né? Então é assim que vai ficar essa construção. Veja que o pronome aí, o pronome mim não é sujeito do verbo estudar. Estudar é que é bom para mim. Vamos ver agora um outro caso
em que a gente tem o quê? A questão do com nós e conosco. Claro que você deve estar perguntando aí, mas existe com nós? A questão é, muitas vezes a gente vai ter o uso do conosco, que é o uso padrão. Mas, em alguns casos específicos, a gente vai precisar dizer, em vez de conosco, com nós. Vamos ver então esses exemplos. Ele veio conosco. Então aí a gente tem a preposição com, que virá seguida do pronome oblíquo tônico nós, né? E aí ocorre a formação desse pronome conosco. Agora, existem casos em que esse pronome não vai poder ficar aglutinado. A gente vai ter que dividir isso daí, esse conosco vai se tornar com nós. Vamos ver os casos. Aí a gente tem, ele veio com nós dois, quer dizer, aparecendo o numeral determinando o pronome nós. Nesse caso, não poderemos dizer, e até fica estranho, né, a gente dizer na norma padrão, ele veio conosco dois. A forma aí é com nós dois mesmo. Vamos ver um outro exemplo. Ele veio com nós todos. Novamente aí o desmembramento, né, de conosco para com nós, exatamente pelo fato de o pronome todos aparecer determinando o pronome nós. Ficaria também estranho dizermos ele veio conosco todos, né? E sim, com nós todos é como a norma padrão pede. Vamos ver outro exemplo. Ele veio com nós, que somos seus amigos. Veja que aí também, né, aparecendo esse pronome relativo que, se referindo ao pronome nós, a gente também vai fazer o desmembramento. E aí, pessoal, vocês sabem me dizer quais são os pronomes pessoais? Não. Antes até agora. Eu com ele, nós, você. Tá, existem duas classes, né? Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Vocês sabem diferenciar? Não. Não? Não. Bem, você acertou. Você conseguiria formular alguma frase com esses pronomes que você falou? Eu estou na frente do colégio. E você? Eu estou lanchando. Bem, vamos ver se agora esse pessoal aqui tem mais sorte e mais conhecimento em português. E aí, pessoal, vocês sabem me dizer qual a diferença entre os pronomes pessoais? Sei não. Ele é mais culto que a gente aqui. Bem, existem duas classes, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Sabe diferenciar? Não, agora não. Sabe? Sei não. Isso. Continua aí. Miminho comigo, eu sou ele, nós, vós e eles é o reto. E oblíquo é miminho comigo, tete contigo, isso. Vai indo. E aí, você conseguiria formular alguma frase com isso que você acabou de me falar? Eu gosto de pão de queijo. Oi, pessoal. Vocês podem me dizer quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Tá, mas eles se dividem em duas classes, retos e oblíquos. O oblíquo, você quer? Comigo, se contigo, ou ale se consigo. Nós conosco, vós convosco, os ale se. E você saberia diferenciar para mim os oblíquos átonos dos tônicos? Não. Não. Bem, elas falaram agora, né? Deram exemplos. E vocês duas conseguiriam formular alguma frase? Venha me pegar. Vou dar-lhe um presente. Nossa, cadê? Ouça agora. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam os objetos em relação às pessoas do discurso. Vamos ver então quais são esses principais pronomes demonstrativos que a gente tem no português. Temos aí, né, os pronomes de primeira pessoa. Este, esta, estes, estas, isto. Pronomes de segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. E os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Vamos falar então agora, né, da questão do uso desses pronomes. Quer dizer, quando que nós vamos usar, né, de acordo com a norma padrão, os pronomes este, pronome esse, pronome aquele. Aí vai depender da situação, porque nós precisamos situar ou espacialmente, ou temporalmente, ou contextualmente para sabermos exatamente como utilizar um ou outro a depender da situação. Vamos ver então os exemplos. Situação espacial.
Vamos começar então com a situação que os pronomes fazem dos objetos em relação às pessoas do discurso. Vamos ver esses exemplos. Este livro que está em minha mão é ótimo. Então, aí o que a gente tem? A gente tem o uso do pronome este, né, para se referir à situação de proximidade em relação à primeira pessoa, ou seja, em relação a quem está falando. Vamos ver outro exemplo. Esse livro que está em tua mão é ótimo. Nesse caso aí, o pronome esse está situando o objeto em relação, né, de proximidade com o interlocutor, com o ouvinte. Vamos ver agora outro exemplo. Aquele livro que está na mão dela é ótimo. No caso aí, o pronome aquele está indicando que o livro, né, o objeto em questão, não está próximo nem do falante, nem do ouvinte, nem do interlocutor. Então, vamos ver agora a situação temporal, né? Ou seja, os casos em que os pronomes demonstrativos são empregados para poderem situar os objetos no tempo, né, em relação ao tempo. Vamos ver então os exemplos. Este ano está sendo ótimo. Este ano está sendo ótimo. Quer dizer, nesse exemplo aí, o que a gente tem? A gente está, evidentemente, falando do ano presente. Se eu digo que está sendo ótimo, este ano só pode ser o ano presente. O pronome, então, de primeira pessoa se refere, então, ao presente, né? Vamos ver agora um outro exemplo. Veja. O ano de 2001 foi ótimo para mim. O que você estava fazendo esse ano? O ano de 2001 foi ótimo para mim. O que você estava fazendo esse ano? Quer dizer, esse ano se referindo naturalmente a um ano passado, né? A um ano que já passou. Vamos ver agora outro exemplo. Em 2010 estarei na Inglaterra. Onde você estará esse ano? Em 2010 estarei na Inglaterra. Onde você estará esse ano? Também, para fazermos referência a tempos futuros, usamos os pronomes de segunda pessoa. Não gostei do ano de 2001. Aquele ano foi péssimo para mim. Não gostei do ano de 2001. Aquele ano foi péssimo para mim. Nesse caso aí, estamos empregando para nos referirmos a um tempo passado o pronome de terceira pessoa, o pronome aquele. E por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo porque, nesse caso aí, o falante quer dar um distanciamento temporal, né? Quer indicar que esse tempo está distante psicologicamente. Então, essa é a razão do emprego do aquele nesse caso. Vamos ver agora, então, a questão de como os pronomes situam contextualmente. Situação contextual. Veja, o problema é este. Você fala muito. Nesse caso, estamos empregando o pronome de primeira pessoa exatamente para indicarmos que o termo sobre o qual a gente quer falar ainda vai aparecer, né? O problema é este qual ainda está para ser citado. Então, o problema é este, você fala demais. Se nós fizéssemos o contrário, a gente usaria os pronomes de segunda pessoa. Veja, você fala muito. Esse é o problema. Estamos empregando agora o pronome de segunda pessoa, o pronome esse, para fazermos referência àquilo que foi mencionado anteriormente. Há casos, porém, em que a gente precisa retomar dois elementos. E aí, como é que a gente faz nesses casos? Vamos ver um exemplo. Mijardina e Florisbela chegaram ao colégio. Esta, bastante feliz. Aquela, bastante deprimida. Nesse caso aí, o pronome esta retoma o elemento que está mais próximo, né? Nós temos uma oposição de dois elementos aí, Mijardina e Florisbela. Esta se refere a Florisbela, que é o elemento mais próximo. Aquela se refere a Mijardina, que é o elemento mais distante, né? O elemento que apareceu primeiro. Pronomes indefinidos. Vamos começar, né, tentando ver alguns aspectos gramaticais desses pronomes indefinidos. Começamos com o pronome algum. Veja esses exemplos. Algum livro te dará a informação que buscas. Nesse caso aí, o pronome algum, anteposto ao substantivo, acaba assumindo um valor afirmativo, positivo. Veja o que acontece agora nesse outro exemplo. Livro algum te dará a informação que buscas. O pronome algum, posposto ao substantivo, acaba assumindo uma carga negativa, né? Livro algum, livro nenhum te dará a informação que buscas. Vamos ver agora o caso do pronome outro. Tá? Vamos ver alguns exemplos, então, em que esse pronome aparece. Veja, ela não queria contar outra piada.
Tá? Veja que nesse caso aí, nós tiramos inclusive um pressuposto de que ela já tinha contado uma, né? Pronome indefinido outro, aí gerando pressupostos, informações que ficam implícitas aí nessa frase. Vamos ver agora outro exemplo. Os alunos estudiosos reclamaram, os outros não disseram nada. Nós temos nesse caso o pronome outro se referindo aos restantes, se referindo aos demais, né? É outra carga semântica. Vamos ver outro exemplo. Ela disse a ele que não queria mais ser a outra. Veja que nesse caso aí o pronome outro está assumindo claramente uma função substantiva, né? Aí a gente tem um valor semântico equivalente a amante. Ela disse a ele que não queria mais ser a outra, a amante. Vamos ver agora o caso do pronome cada. Os livros custaram R$10 cada. Nós temos aí um exemplo de construção que representa, na verdade, um desvio em relação à norma padrão. Por quê? O pronome cada, ele deve vir sempre acompanhando o substantivo, ou então nas expressões cada um, cada qual. No exemplo que nós temos aí, o pronome cada não acompanha substantivo, e é por isso que essa frase está representando, na verdade, um desvio em relação à norma padrão. Poderíamos corrigi-la, poderíamos pô-la de acordo com a norma se escrevêssemos da seguinte maneira. Os livros custaram R$10 cada um. Nesse caso, nós temos então uma adequação dessa frase à norma padrão, né? Poderíamos também adequá-la de outra maneira. Veja, cada livro custou R$10. Pronome cada, nesse caso, acompanhando o substantivo livro. Vamos ver agora os exemplos com o pronome todo. A eleição mobilizou toda a cidade. Quer dizer, o pronome todo, no singular, né, todo, toda, o que vai acontecer? Pode ser que ele peça ou não o artigo. E nesse caso, a interpretação dada à frase será distinta. Nesse caso aí, né, se a eleição mobilizou toda a cidade, significa que ela mobilizou cada cidade, qualquer cidade, todas as cidades. Se a gente puser o artigo, veja a diferença que vai fazer. A eleição mobilizou toda a cidade. Ou seja, nesse caso aí estamos falando de uma cidade especificamente. A eleição mobilizou a cidade toda, a cidade inteira. Mudou, portanto, com o artigo, a carga semântica do pronome indefinido. Vamos ver outro exemplo. Todo mundo gosta de salada de frutas. Nesse caso aí, né? Sem o artigo, essa expressão significa qualquer um, qualquer pessoa. Todo mundo gosta de salada de frutas. Se a gente puser o artigo, porém, a interpretação será outra, será equivalente ao mundo inteiro. Veja esse exemplo. Todo o mundo condenou a ação dos terroristas. Nesse caso, foi o mundo todo, o mundo inteiro. Vamos agora ao pronome todos, no plural, né? Todos, todas. Então, nesse caso aí, no caso do pronome todos, o artigo ele vai aparecer sempre que aparecer um substantivo após o pronome todos. Então, apareceu o substantivo, aparecerá obrigatoriamente o artigo, né? Independentemente da carga semântica que o todos e todas vai assumir. Então, vamos ver agora alguns exemplos. Encontrei todos. Como aí não aparece substantivo, não vai, evidentemente, aparecer o artigo após todos. Outro exemplo. Encontrei todos os alunos. Nesse caso aí, após o pronome todos, apareceu o substantivo alunos, o artigo passa a ser obrigatório. Outro exemplo, encontrei todos 5. Nesse caso aí, não apareceu o substantivo, né? Apareceu um numeral após todos, portanto, o artigo não vai aparecer. Se houver um substantivo após, aí sim o artigo aparece. Veja, encontrei todos os 5 alunos. O artigo então apareceu porque o substantivo alunos apareceu em seguida. Ninguém. Como as nome, cavaleiro? Todo mundo. Eu em nome, todo mundo. E meu tempo todo inteiro, sempre buscar dinheiro. E sempre nisto me fundo. Ninguém. E eu em nome, ninguém. E busco a consciência. Berzebu, esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. Dinato, que escreverei, companheiro? Berzebu, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Ninguém. E agora, que buscas lá? Todo mundo. Busco honra muito grande. Ninguém. E eu virtude. Que Deus mande que tope com ela já. Berzebu. Outra adição nos acude. Escreve logo aí a fundo que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude.
Nesse exemplo aí, extraído do Alto da Lusitânia de Gil Vicente, a gente tem o uso de todo mundo, né? Um personagem, mas que na verdade se refere a todo o mundo mesmo, né? O mundo inteiro. E a gente tem também o personagem ninguém, que a gente também pode fazer essa referência com o ninguém, pronome indefinido. Vamos agora ao pronome qualquer. Ele não disse qualquer palavra. A gente tem um emprego aí, né, do qualquer, que é um emprego até condenado em algumas situações, que é o emprego do qualquer com valor semântico de nenhum, mas é uma construção que se verifica na língua. Ele não disse qualquer palavra, nenhuma palavra. Outro exemplo, ele não disse quaisquer palavras, né? Ele não disse quaisquer. Nesse caso aí, atenção para o plural da palavra qualquer, né? Então, qualquer, quaisquer. Outro exemplo, ela não queria ser tratada como uma qualquer. Notem que nesse caso aí, o pronome qualquer acaba assumindo verdadeiramente um papel substantivo. Ela não queria ser tratada como qualquer pessoa, mas nesse caso, uma qualquer, né? Qualquer se pondo aí como núcleo nesse sintagma nominal. Também assumem, né, características de pronomes indefinidos as palavras fulano, beltrano e cicrano, que se referem a pessoas de maneira imprecisa, de maneira indefinida. Atenção aí para a grafia de cicrano, né, não é ciclano. Ciclano é lá na química orgânica, né, compostos cíclicos, cicrano com S. Você sabe que os numerais indicam quantidade exata de seres, né? Os pronomes indefinidos podem indicar uma quantidade imprecisa, indefinida, como, por exemplo, muitos, né? Comprou muitos livros. Se eu digo comprou 10 livros, 10, quantidade exata. Muitos livros, quantidade não exata. Agora vamos ver casos em que o próprio numeral é empregado com valor semântico de pronome indefinido. Nesse caso, ele terá sempre um uso exagerado, um uso hiperbólico. Veja o exemplo que a gente tem aí. Já te disse 1000 vezes isso. Nesse caso aí, né, o numeral 1000 não se refere exatamente a uma quantidade exata, uma quantidade precisa. O que a gente tem aí é o valor de já te disse várias vezes, muitas vezes isso. Vamos então para as nossas dicas de estudo. Para as dicas de estudo de hoje, fica aí a recomendação de que vocês tentem buscar, né, casos de usos dos pronomes que não são previstos pela gramática, pela norma padrão, e procurem verificar que carga semântica, que usos são esses que estão tão presentes na linguagem normal, na linguagem popular, na nossa linguagem diária. É isso aí, até a próxima aula. Tchau! Na aula de hoje estudamos os aspectos gramaticais dos pronomes. Vimos os pronomes pessoais do caso reto e sua contraposição com os pronomes do caso oblíquo tônico. Analisamos também os pronomes do caso oblíquo átono, os pronomes demonstrativos e fizemos algumas observações semânticas sobre pronomes indefinidos. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável, mesmo muito alta e Para essa aula de pronomes, seria muito interessante ampliar um pouco as questões, né, que se referem, por exemplo, aos pronomes pessoais, trabalhando com formas de representação da primeira pessoa do plural, trabalhar com a gente, trabalhar com você, naquele sentido de indeterminação, né, quando a gente usa o você não para falar com o interlocutor, mas para nos referirmos aí às pessoas em geral. Também é interessante ressaltar um pouco que essa questão de que a gente não faz diferença, a gente não vê nenhuma diferença na nossa linguagem atual entre o este e o esse e mostrar como que isso se aplica no texto prático, no texto formal. É isso aí. Não é explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável, mesmo muito alta e Pronomes pessoais, no caso reto, são aqueles que figuram como sujeito de um verbo, são aqueles que conjugam o verbo. Os pronomes pessoais, do caso reto, você pode ver agora em sua tela. Temos aí os pronomes do singular, eu, tu, ele e ela, e nós temos os pronomes do plural, nós, vós, eles, elas. Você pode estar se perguntando, mas cadê o pronome você e seu plural, vocês? O pronome você, vocês, são
pronomes pessoais de tratamento, ou seja, são pronomes oriundos de uma forma de tratamento antiga, né, vossa mercê, que hoje, né, a gente usa como você e já figuram como pronomes normais na língua. Então vamos ver agora alguns exemplos de uso desses pronomes do caso reto. Eu canto mal. Aí nós temos o pronome eu, o pronome da primeira pessoa do singular, né, conjugando o verbo cantar. Então, se a gente fosse conjugar esse verbo, a gente teria eu canto, tu cantas e por aí vai. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto exatamente porque funciona como sujeito desse verbo, dessa oração. Né? Eu canto. Os usos desses pronomes. Veja. Ela não entregou o livro a mim. Temos aí o pronome ela, veja que ela entregou, é o pronome que conjuga o verbo, portanto é um pronome pessoal do caso reto. Entregou o livro a mim. Veja que após a preposição a vai aparecer um pronome do caso oblíquo, né? E esse pronome é um pronome tônico, é um pronome do caso oblíquo tônico. Vamos ver outro exemplo. Ela não me entregou o livro. Continuamos tendo aí o pronome ela se comportando como sujeito, um pronome pessoal do caso reto, né? E depois nós temos aí o pronome me. Veja que o pronome me é um pronome objeto, mas que não aparece após preposição. É um pronome do caso oblíquo átono. Eu emprestei o carro a ela. Veja que quem emprestou aí fui eu. O pronome que está conjugando o verbo, né? Então, eu, pronome pessoal do caso reto. Emprestei o carro a ela. O ela que aparece aí, você poderia se perguntar, não é um pronome do caso reto, já que ela também a gente tem no caso reto, mas ela não está conjugando nenhum verbo aí, né? É um pronome do caso oblíquo tônico, inclusive aparece após a preposição a. Eu. Não a explicação dos idosos, mas a poesia inexplicável. Desejo mesmo mensual da última inquérito. Olá, pessoas! Dentro do nosso estudo das classes de palavras, nós vamos falar hoje sobre os pronomes e sobre os aspectos gramaticais dos pronomes. Vamos começar relembrando os pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que fazem referência às pessoas do discurso. A primeira, quem fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, de quem se fala. Então vamos passar para o estudo dos pronomes. Vamos ver outro exemplo. Tu cantas bem. Aí já temos o sujeito, né, alterando aí o sujeito diferente, sujeito tu cantas. Também um pronome pessoal do caso reto. E assim a gente poderia fazer com os outros, né? Ele, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ela fala rápido. Aí nós temos o pronome pessoal do caso reto, ela, né, se refere à terceira pessoa do singular, gênero feminino. E agora nós podemos passar para um outro exemplo. Você fala lento. Veja que o uso do ela e do você se faz com a mesma configuração verbal. Ela fala, você fala. Por que isso acontece? Os pronomes pessoais de tratamento, embora se refiram, como nesse caso, à segunda pessoa do discurso, né, ou seja, a pessoa com quem se fala, veja quando a gente diz você, a gente está, na verdade, falando com um interlocutor, né, ou seja, a segunda pessoa do discurso. Então, embora se refiram à segunda pessoa do discurso, concordam sempre na terceira pessoa gramatical, ou seja, assim como os pronomes ele e ela. Além dos pronomes pessoais do caso reto, que funcionam como sujeito, que conjugam o verbo, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átono são aqueles, né, então, que não vão vir acompanhados de preposição. Então, eles funcionam como objeto, mas eles não vêm preposicionados. Os pronomes oblíquos átonos a gente pode ver agora. Temos aí os pronomes de singular, né, me para a primeira pessoa, te para a segunda, e os pronomes se, o, a, lhe para a terceira pessoa. Isso no singular. No plural nós temos nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, e se, os, as, lhes para a terceira pessoa do plural. Além dos pronomes do caso oblíquo átono, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, que são aqueles que são empregados após preposição. Vamos vê-los então. Pronomes mim,
comigo, pronomes ti, contigo, pronomes si, consigo, ele, ela, no singular. No plural temos nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas, no plural. Bem, então agora vamos passar para alguns exemplos em que a gente pode verificar, né,